tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, uma das organizadoras do 7X Week. Nós estamos conversando com alguns dos nossos palestrantes e hoje vamos falar com o Guilherme Cirqueira, o CEO e fundador da Ortix. Guilherme, uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo é: como é que você se define? E conte um pouquinho da sua carreira, desde o início até você chegar onde você chegou hoje. Como é que eu me defino é uma pergunta fácil, né? Desde muito novo, eu sempre gostei de relações humanas e eu estudei psicologia em função disso. E ao mesmo tempo, eu sempre tive uma veia empreendedora muito, muito forte. Então, eu percebi rápido que a minha linha de atuação não ia ser psicologia clínica. Até por isso, eu nem fui até o final da formação de psicólogo clínico. Eu parei no equivalente ao bacharelado, porque eu gostava muito das relações organizacionais, das relações das pessoas com as empresas. Inclusive, eu quase fiz economia e direito. Eu fiquei na dúvida entre economia e direito e psicologia, mas no final acabei escolhendo psicologia, graças a Deus. Muito feliz de ter feito essa escolha, porque eu sempre gostei muito dessa questão, de novo, de entender comportamento de ser humano. E num determinado momento, mais ou menos entre 99 e 2001, eu comecei a empreender uma empresa de tecnologia com meu irmão. Eu tenho um irmão que é programador, que é um gênio. E aí a gente teve a ideia de criar a primeira plataforma online de pesquisa, ou seja, primeiro survey, tipo SurveyMonkey ou plataformas similares. Uma das primeiras do mundo foi criada por nós aí do Brasil. E essa empresa deu super certo. Quer dizer, não foi do dia para a noite, foi uma jornada muito longa, mas logo que eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, eu me identifiquei muito, porque pesquisa de mercado ou pesquisa de experiência de consumidor tem a ver com você entender pessoas e tentar explicar as pessoas para as empresas, para que as empresas possam atender melhor as pessoas. Então, você, de um jeito ou de outro, você acaba endereçando quase que um problema social, né? Ou seja, eu não conheço, eu costumo dizer que todo consumidor ele tem um viés por lealdade, porque ninguém compra um produto ou assina um serviço, por exemplo, que eu gosto de usar o Netflix. Ninguém assina o Netflix querendo cancelar, né? Em algum momento, o prestador de serviço é que falha no entendimento da expectativa do consumidor e o consumidor acaba indo embora, acaba fazendo uma outra escolha. Então, eu entendo que a minha razão de existir como profissional está em diminuir esse gap de entendimento que, com o tempo, aumenta entre as empresas e os consumidores. Então, acho que essa é um pouco da razão de existir, que eu me entendo como pessoa, inclusive, como profissional, inclusive é o que me fez me movimentar para criar o Orthex daqui dos Estados Unidos. Foi essa missão maior que eu acho que eu tenho, que é de ajudar empresas a acompanhar as transformações dos clientes, dos mercados, para que os clientes possam ser sempre satisfeitos nas suas expectativas e necessidades, né? E um pouco da minha carreira, mais uma vez, eu sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Eu já fiz de tudo. Eu já organizei festa, eu já tive escola de teatro para criança, até que num determinado momento, mais uma vez, eu e meu irmão decidimos montar uma empresa de tecnologia. Essa empresa demorou muito para dar certo, mas num determinado momento ela decolou e se transformou em líder de mercado aí no Brasil. Depois disso, eu virei investidor anjo de algumas empresas. E ainda em paralelo, enquanto eu era CEO da minha empresa anterior, que é a Quest, que você vai entrevistar o Fábio, que é o atual CEO da Quest aí no Brasil. Num determinado momento, em 2014, eu decidi me mudar para o Vale do Silício, porque eu tive uma ideia, e essa ideia foi a Orthex. Eu morei no Vale do Silício de 2014 a 2017. Fiz um programa de aceleração numa das maiores aceleradoras do mundo, no Vale do Silício, que é a 500 Startups, com a Orthex, né? A Orthex foi convidada para receber o investimento e ser acelerada nessa aceleradora. Em 2017, eu mudei a empresa de São Francisco para Atlanta. A gente mantém o escritório em São Francisco menor, mas o nosso principal escritório fica em Atlanta, que é onde eu estou hoje, né? Na costa leste dos Estados Unidos. E em função de uma proximidade científica que a nossa empresa tem com a Universidade de Georgia Tech, que é uma das maiores referências do mundo de inteligência artificial. E o nosso produto é uma plataforma baseada em medir a experiência dos clientes fazendo uso de inteligência artificial. Então, por isso a sinergia com a Georgia Tech, por isso a comodidade de estar em Atlanta, além de ter toda a conveniência de ser um dos maiores hubs da Costa Leste, ou seja, eu estou a uma hora e meia de voo das principais cidades americanas, como Chicago, Nova York, Boston, Miami, Orlando, ou seja, eu estou perto de um pouco de tudo. E é isso. Essa razão de existir da minha profissão, e essa é um pouquinho, numa fração de segundos, da minha jornada empreendedora
que hoje está aqui nos Estados Unidos. Apesar de eu ser brasileiro, a Worthex é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos. Entendi. E já faz sucesso aqui no Brasil, que eu sei. Eu sou muito orgulhoso disso. Assim, eu faço muita questão de vender no Brasil, de estimular o mercado brasileiro. A gente tem hoje quase 25 pessoas aí trabalhando no Rio e em São Paulo. A gente tem gente no Brasil. Somos praticamente 100 pessoas e um quarto do nosso time fica no Brasil. Para mim é motivo de muito orgulho. Muito bom. Gui, eu tenho uma pergunta bem assim, pessoal minha, que eu acho que deve ter uma galera que também tem essa curiosidade de saber mais. O NPS é um índice de lealdade do cliente. E vocês criaram uma proposta única de vocês. Qual a diferença do índice de vocês para o NPS? Eles são... Primeiro, eu acho, tá? É uma opinião. Eu trabalho com NPS desde 2003. Eu fui um dos principais implantadores de NPS no Brasil. Eu conheço com profundidade a metodologia. E ele não necessariamente é um índice de lealdade, tá? Ele é um índice de recomendação, ou seja, você verifica o potencial de recomendação, ou seja, em função de uma experiência que um cliente viveu, o quanto ele é capaz de recomendar ou não. E por muitas vezes a gente encontra uma relação matemática entre essa recomendação e a lealdade, e muitas vezes a gente não encontra. E isso acontece para vários outros indicadores. Então, quando a gente está falando do indicador de esforço, a gente às vezes encontra relação com a lealdade ou não. O indicador de satisfação é a mesma coisa. Tá? Então, só para esclarecer, porque eu ouço muitas pessoas falando que NPS é um indicador de satisfação, NPS é um indicador de lealdade. Na verdade, o NPS é um indicador de potencial de boca a boca, de potencial de recomendação. Até que ponto aquela experiência foi prazerosa a ponto de você querer botar a sua cara a tapa e recomendar, ou seja, você colocar a sua prova social nos trilhos, né? Ou seja, em prova para recomendar alguma coisa para alguém, e às vezes traduz em lealdade. A diferença da nossa métrica para o NPS para satisfação primeiro, elas não são métricas concorrentes. A maioria dos nossos clientes usam NPS e o Worthex, NPS, o Worthex e satisfação. Tá? É mais ou menos, quando você está tentando pilotar um avião, um Boeing, você não consegue pilotar só com o altímetro, concorda comigo? Você não consegue pilotar só com medidor de velocidade, nem com medidor você precisa de vários diferentes reloginhos. Então, eu diria que, enquanto o NPS e a satisfação, eles são métricas muito mais voltadas de medir o lado do benefício da experiência, benefício positivo e negativo, e o quanto esse benefício influencia o consumidor, quando a gente decidiu criar o Worthex, o nosso objetivo era tentar medir o outro lado também, que é o lado do custo, o lado da análise relativa do processo de tomada de decisão. Então, eu diria que a diferença da Worthex para essas demais métricas é que a Worthex é totalmente focada em quais experiências causam decisão, independente da satisfação do cliente, independente do cliente estar tendo uma experiência positiva ou negativa. Ou seja, o nosso objetivo não é medir essa percepção positiva ou negativa de experiência, a gente mede também, mas o principal de tudo que o cliente está percebendo, se a gente pudesse colocar em ordem, quais são os fatores que mais contribuem para o consumidor decidir comprar, o consumidor decidir trocar, o consumidor decidir ficar, ou seja, quais são esses fatores de experiência. E os bastidores da nossa métrica é o que eu chamo de última e mais poderosa conclusão que o ser humano tem antes de tomar qualquer decisão na vida, que é a conclusão de que se algo vale a pena ou não. Quando você diz que alguma coisa vale a pena, você não está ponderando só o lado dos benefícios que você quer receber, você está ponderando também quanto dinheiro você tem para gastar, se você está disposto a gastar todo aquele dinheiro ou só uma parte daquele dinheiro, quais são as ofertas relativas que tem no mercado, e aí você não necessariamente escolhe em função do quão satisfeito você está com o produto ou com quanto você é capaz de recomendar ele. A conclusão do vale a pena ela é uma conclusão muito pessoal, ela é muito minha, ou seja, eu posso te recomendar isso, mas eu não necessariamente quero comprar. Eu posso dizer que eu estou muito satisfeito, mas em função, às vezes, do preço, eu também não estou disposto a comprar, mas eu sempre escolho aquilo que vale a pena para mim. Ou fazendo uma analogia com diferentes indústrias, por exemplo, a indústria de telecomunicações, especialmente no Brasil, ela é famosa por ter uma nota de satisfação baixa, né, e por ter um NPS baixo, pelo menos era quando eu morava no Brasil. Mas ainda assim, todo mundo precisa ter. E no final das contas, você escolhe uma operadora de telecomunicação. E qual que você escolhe? Você escolhe aquela que para você é menos pior, vamos dizer assim, já que a satisfação em geral é baixa, você escolhe a que é menos pior. E o que é a menos pior? É a que mais vale a pena, né? Aqui nos Estados Unidos existe uma rede de supermercado super famosa, chique, chamada Whole Foods, por exemplo, que é um supermercado, seria o equivalente a um Pão de Açúcar no Brasil, tá?
Se eu for visitar um Whole Foods, eu provavelmente vou dar uma nota alta no NPS, eu vou ser um promotor, eu vou dar 9 ou 10. Eu adoro o Whole Foods, mas ele é um supermercado que é mais caro, com produtos mais selecionados e tudo mais. Ou seja, na maior parte das vezes eu não compro no Whole Foods, eu compro no Walmart, que inclusive existia no Brasil até bem pouco tempo atrás. E o Walmart, se me mandar uma pesquisa de NPS, eu provavelmente vou dar um NPS mais baixo, eu vou dar uma nota de satisfação mais baixa. Mas eu provavelmente vou dizer que vale mais a pena comprar no Walmart. Ou seja, é o Walmart que leva o meu dinheiro na maior quantidade e na maior frequência. Porque ele é a proposta de valor para compras mensais que mais vale a pena para mim. Ou seja, independente de eu ter uma nota alta de satisfação, para o Whole Foods não leva a mesma quantidade de dinheiro da minha família do que leva o Walmart. Quem leva é o Walmart. Por quê? Porque o Walmart vale mais a pena. E aí, dentro dessa conclusão de vale a pena, existem vários fatores que a gente analisa, tá? Ou seja, não é uma decisão trivial, tá? E o foco da nossa análise é a análise da decisão do vale a pena para o ponto de vista de consumo. Então, existe vale a pena, ou seja, quando a gente quer casar, quando a gente quer ter filho, quando a gente quer mudar de carreira, o vale a pena tem outros bastidores, né? No nosso caso, a gente é muito focado em medir o vale a pena para consumo. E o grande diferencial da nossa, ou seja, esse é o nosso diferencial de metodologia, tá? Ou seja, o nosso foco é medir a decisão. Mas o grande diferencial da nossa tecnologia é que nós somos o primeiro questionário do mundo de medida de experiência do consumidor, ele é autoadaptável. O que eu quero dizer com autoadaptável? Eu quero dizer que a gente usa inteligência artificial para criar um instrumento de medida de experiência que ele é tão dinâmico quanto o mercado, ou seja, a gente não cria questão 1, questão 2, questão 3, ou seja, nem nós e nem o cliente decide o que vai ser perguntado no questionário. O questionário, à medida que ele começa a interagir com o respondente, ele começa a decidir explorar mais ou menos tópicos em função do que o respondente está falando. Tá? Então, qual o grande poder disso? Se todo mundo acredita que o mercado é dinâmico e que o mercado está se transformando, ele vai continuar se transformando, ainda mais agora, né? Nessa pandemia, está mudando drasticamente. Se você usar um instrumento de pesquisa estático, que é um questionário tradicional, com questões pré-desenhadas, você vai estar sempre medindo aquilo que você quer perguntar. E a nossa proposta era trazer para o mercado um instrumento de pesquisa que é dinâmico, ou seja, que se o mercado mudar e os assuntos mudarem, as conversas mudarem, não precisa ninguém ir lá incluir uma questão ou tirar uma questão. O questionário ele vai ser capaz de se adaptar a essa transformação de mercado. Então, o diferencial da Vortex para outras metodologias é que a gente mede a decisão, e 2, e que é a primeira tecnologia de pesquisa do mundo que é um questionário autoadaptável, ou seja, ele muda de acordo com o mercado, empoderando aquela minha missão original, lembra? Que era manter as empresas atualizadas com o que é importante para o consumidor? Por isso que eu decidi correr atrás de pesquisar e criar essa tecnologia. Então, a gente, de fato, consegue, especialmente agora na pandemia, o que a gente está conseguindo ajudar de empresa a entender o novo consumidor, o que o novo consumidor espera, não está no gibi. Muito bom. Eu acho que é realmente o futuro. E você acredita, na sua opinião, que ele vai distinguir o NPS ou não? Você acha que sempre vai manter os dois, que o NPS sempre vai estar com o Ortix aí num futuro? Não hoje, mas no futuro. Na sua opinião, na sua visão, o que você acha? Eu não acredito muito nessa questão da reposição ou de um substituir o outro. A gente tem cliente que já substituiu e a gente tem cliente que não substituiu. Eu acho que tudo depende do seu objetivo. Assim, eu acho que é muito importante para o profissional de experiência ele entender que ele está medindo pessoas, e ele está medindo pessoas dando uso ao seu tempo. E dependendo do objetivo da empresa, uma métrica pode ser mais importante do que outra. Então, eu não gosto muito da visão de que você tem que ter uma coisa só e você está sempre procurando mágica no que está fazendo. Eu acho que você tem que ter sempre uma capacidade muito grande de fazer pergunta do que é o mais importante para o seu negócio, de qual o objetivo que o seu negócio quer cumprir, e aí você escolhe, dado o meu objetivo, eu estou a fim de verificar a conformidade de uma determinada operação nas minhas lojas. Então, dependendo, se for esse o ponto, talvez satisfação seja a melhor métrica para você fazer verificação dessa conformidade. Eu tenho um produto aqui que eu percebo que ele vai muito da indicação, então o potencial de recomendação, para mim, é muito importante. Essa questão da prova social do meu produto é muito importante. E talvez, nesse caso, o NPS seja a métrica mais importante para você. Agora, não, eu estou no mercado que é muito grande, tem muito concorrente, eu tenho muitas lojas espalhadas pelo Brasil todo, ou pelo mundo inteiro, eu preciso ter uma visão muito clara do que faz o meu cliente decidir em função de que persona que ele é e que região e cultura que ele mora. Aí é o Vortex que talvez seja a métrica ideal. Então, eu acho que não tem um necessariamente substituir o outro, acho que as métricas elas são complementares.
O que acontece é que muitas empresas, às vezes, acabam querendo ter uma visão mais objetiva e optam por uma como métrica raiz, e independente do fato dela continuar usando as outras. E aí só o tempo vai dizer. Entendi. Eu vi também que vocês fizeram uma plataforma de inteligência artificial chamada Lucy. Conta pra gente um pouquinho dessa plataforma. É Lucy. Lucy significa Listen, Understand, Converse and Improve, que é escutar, entender, conversar e melhorar. E o principal propósito da Lucy, a Lucy é quem é o cérebro por detrás da Vortex. Ela é responsável pelos diálogos dentro da plataforma. Ou seja, imagina que o cliente recebe um questionário, quando ele clica para participar desse questionário, ele começa a interagir com a Lucy. Para o respondente, parece um questionário como outro qualquer, mas por detrás a Lucy está analisando tudo que aquela pessoa está falando e o que todas as outras pessoas que estão participando da mesma pesquisa estão falando, e em função disso, ela está tomando decisões de aprofundar num determinado assunto ou não, e ela está fazendo um monte de estudo matemático em paralelo para tentar explicar a decisão do cliente, tá? Ou seja, daquele respondente ou de um determinado grupo de respondentes. A criação da Lucy foi super interessante. Quando eu parti para a criação da Vortex, da tecnologia, o meu primeiro objetivo era criar uma métrica, né? Eu percebia que o índice de satisfação e o próprio NPS, várias vezes eles não apresentavam correlação com a decisão do consumidor. Então, por exemplo, a Toys R Us, a rede de lojas Toys R Us, que foi uma das maiores redes de lojas de brinquedo do mundo, tinha um NPS, por exemplo, mais alto do que os das lojas da Apple. Mesmo assim, ela saiu do mercado. A BlackBerry, em 2009, foi o ano que ela batia recorde de insatisfação e foi o momento em que a BlackBerry saiu do mercado. Todo mundo teve um BlackBerry, né? Então, e se você observar as empresas que estão na lista das 500 maiores da Fortune, né? A maior parte das empresas que deixaram o mercado com índice de satisfação e de NPS muito alto. Então, eu lá atrás comecei a ficar angustiado trabalhando com dados de NPS e de satisfação, de ver muitas vezes a ausência de correlação entre a satisfação do consumidor com, de fato, a decisão do consumidor. E aí foi quando eu comecei a ficar angustiado e querer criar a métrica, ou seja, achar uma métrica que fosse mais robusta para explicar a decisão. Só que quando eu criei a métrica, apareceu um outro problema, porque eu comecei a ter clientes querendo usar, grandes empresas querendo testar a nossa métrica, e esses clientes eram de diferentes indústrias. Aí eu falei assim, ferrou, eu vou ter que criar um questionário para cada cliente desse interessado para poder usar a minha métrica. Eu não vou fazer isso, porque apesar de eu fazer isso a minha vida inteira, assim, eu acredito que eu sou bom nisso, eu não vou conseguir escalar. Fora que eu não acredito que vai funcionar, porque para mim, eu tenho 2 filhos, eu não consigo ver os meus filhos no futuro participando mais de um questionário chato, longo e estático. Aquele que pergunta a mesma coisa para todo mundo, independente de onde você está. E aí foi nessa época que eu falei assim, não tem ninguém inovando em pesquisa, ninguém inovando em pesquisa de consumidor, em medida de experiência. Todo mundo está usando metodologias criadas há décadas atrás, que são digitalizadas para a internet. Mesmo o próprio NPS, que é uma métrica amplamente adotada, ele foi criado em 2003. Não existia nenhum iPhone. Ou seja, eu pensei, está na hora de alguém inovar de fato nesse mercado e criar um questionário com inteligência artificial para a gente realmente ser centrado no cliente. A gente não vive vendendo, né, profissional de Customer Experience tem que ser centrado no cliente. O que é ser centrado no cliente? É trazer a voz do cliente para o centro da organização, para que todo mundo entenda ele. Concorda comigo? E vamos criar políticas e projetos em torno de atender essa unidade central que a gente chama de cliente. Então, eu não posso usar um instrumento estático para tentar entender um cliente que ele é dinâmico. Então, se eu quero ser realmente customer-centric, eu tenho que usar um questionário que é dinâmico. E aí, a gente começou, eu juntei um time de pesquisadores e falei assim, vamos criar um questionário que é capaz de conversar com o cliente. E aí, a Lucy nasceu. Aí, a gente primeiro criou a Lucy, a gente começou usando o IBM Watson, que é uma plataforma super famosa. Isso é fato de bastidores. Num determinado momento, a gente começou a botar a Lucy, que ainda era um protótipo, para disputar com o IBM Watson, para ver quem ganhava nas análises que a gente queria fazer. Rolou uma espécie de MMA, o pessoal no escritório apostava dinheiro, era super divertido. Até que, num determinado momento, a Lucy, nossa garota, começou a vencer do IBM Watson e a gente desligou, então, o IBM Watson, que era uma versão de protótipo que a gente tinha, e a Lucy passou a ser o cérebro oficial da Vortex. Que legal. E por que Lucy? A gente estava pensando num nome e a gente queria que fosse um nome que lembrasse sempre ao nosso time de pesquisa aqui nos Estados Unidos qual é o propósito, qual é a razão de ser dessa inteligência artificial. Porque um dos desafios que você tem quando você está construindo uma empresa, especialmente uma startup, é que todo mundo tem muitas ideias o tempo inteiro. Então é muito fácil você perder o foco, né?
E aí a gente começou a pensar num acrônimo que pudesse representar o que a gente quer que a Lucy seja daqui para sempre, né? Mas ao mesmo tempo que não limitasse. Então a gente pensou, a gente quer que seja uma inteligência artificial que seja sempre capaz de ouvir, e daí o listen, né? Mas não basta só ser capaz de capturar a informação, ela tem que entender a informação, daí o understand. Uma vez que ela entende, ela tem que ser capaz de conversar, ou seja, de propor uma conversa, daí o converse. E ela também não pode parar no tempo, ela tem que melhorar. Se é para ser inteligência, a inteligência pressupõe melhoria com o tempo. Então, o improve. E aí, daí surgiu o nome. Foi um dos nossos analistas que deu o nome, depois a gente criou a logo, e aí ficou Lucy. Muito bom. Eu pensei que pode deve ter sido porque foi o primeiro fóssil humano que acharam na Terra, mas nada tem a ver, né? Nada, não teve nada a ver. Nem com o filme. Tem gente que acha que é por causa do filme Lucy, mas não tem nada a ver. Que legal. E me diz uma coisa, uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. O que um cliente significa para você? Cliente, para mim, deveria significar para o mundo. Tipo, realização de vida. Para mim, pode parecer profunda a resposta, mas é realização de vida, porque a gente trabalha para quê? A gente trabalha para ter recursos para ter uma existência melhor, para ter uma boa qualidade de vida, né? Ou seja, a gente trabalha para realizar algum tipo de propósito para o mundo, para que a gente possa ter um bom usufruto do nosso tempo. E o que é tempo? Tempo é vida. É a única coisa que a gente tem quando a gente nasce e deixa de ter depois que a gente morre, né? Então, quando a gente fala que a gente quer aproveitar a vida, no fundo, a gente quer aproveitar o tempo. Então, sem cliente, você não viabiliza o sistema, a roda, que vai te entregar, primeiro, noção de que você está entregando valor para o mundo, né, que tem a ver com o teu propósito, e nem vai te dar os recursos necessários para você fazer um bom uso do seu tempo, seja quaisquer que sejam os seus sonhos ou os seus objetivos. Então, para mim, cliente é propósito de vida. Muito boa a sua resposta, assim, realmente diferente de todo mundo, foi profundo, como diz você, bem profundo. E que conta pra gente, ao longo dessa sua jornada deve ter acontecido vários cases de sucesso. Conta um pra gente que você acha que vale a pena. Um case de sucesso? Eu vou contar um antigo, posso? Eu tenho alguns cases novos. Hoje a Vortex trabalha com a Disney, a gente é métrica dos parques da Disney. A gente trabalha com a Mercedes, a gente trabalha com... Tá bem global, tá, né? A Vortex tá bem... com a Home Depot, com a Walgreens, a gente tem os clientes bem grandes, mas tem um caso que é super interessante para mim, porque ele foi inspirador da criação da Vortex. Eu, na época, era CEO da Quest Manager e a gente trabalhava com a Editora Abril. E um dos nossos desafios na Editora Abril era diminuir o churn de assinatura de revista, né? E eu lembro que na época que a Editora Abril chamou a gente para fazer um trabalho com eles, o objetivo do trabalho era tentar explicar o cancelamento de revista, e eles trouxeram resultados de pesquisas anteriores, de questionários lineares, que mostrava que o principal motivador de cancelamento de assinatura tinha que ver com problemas de entrega, né? E numa lista de top 10, a variável de número 7, que tinha a ver com um problema de desacordo financeiro, era uma variável que ninguém dava muita atenção, justamente porque na lista de top 10 ela aparecia em número 7. E aí a gente começou a fazer um trabalho com eles de fazer o monitoramento da jornada e de experiências em diferentes momentos da jornada. E a gente, na época, começou a aplicar um estudo usando diferentes métricas, que incluía, inclusive, o NPS. O Vortex não existia. Aí incluía NPS, esforço, satisfação. E a gente fez um estudo matemático, foi super bacana para tentar explicar o que causava o cancelamento. A gente descobriu que a tal variável número 7, que era o problema de desacordo financeiro, ela tinha muito mais impacto em causar o cancelamento de uma revista, né, um cliente ligar e cancelar, do que a percepção de problema com entrega. Então, apesar da frequência do problema de entrega ser muito maior, né, no resultado da pesquisa, ou seja, tem muito mais pessoas, muito mais clientes reclamando que a revista chega primeiro nas bancas, chega primeiro no vizinho, ou chega atrasado, essa era uma experiência que, quando acontecia, quase não movimentava o consumidor para cancelar. Agora, toda vez que o consumidor vivia uma experiência de desacordo financeiro, ou seja, que a cobrança no cartão vinha um pouquinho maior, aquela era uma experiência que tinha uma probabilidade de causar cancelamento absurdamente maior do que o problema de entrega de exemplar. E aí, nessa época, inclusive, a gente criou o conceito de percepção delta, né? Era assim que a gente chamava nesse projeto. Quais são as percepções que têm probabilidade de movimentar o cancelamento de um consumidor? E era difícil explicar, porque está todo mundo acostumado, quando mede experiência,
a medir experiência por frequência, ou seja, por quantidade de vezes que alguma coisa acontece. As coisas que acontecem com mais frequência, que são negativas, normalmente todo mundo assume que é o mais importante. Quando, muitas das vezes, aquela coisa que acontece com muita frequência, mesmo quando ela é negativa, ela às vezes não tem muito impacto. Ela só acontece com muita frequência, o cliente fala com muita frequência, porque às vezes é da natureza da relação. Então, quando você está assinando uma revista, a sua principal expectativa está em torno da conveniência do porquê você está assinando. Da revista ser entregue ou não ser entregue. Mas isso não quer dizer que se a revista atrasar, que você está disposto a pegar o carro, ir na rua e sair para comprar a revista, e procurar a revista. Né? Agora, ou seja, é algo que vai gerar uma frequência muito alta, mas não necessariamente vai ter muito impacto se a revista ou se a editora falhar. Agora, um problema de desacordo financeiro, que eu percebi que você tirou mais dinheiro da minha carteira do que você deveria, ou do que a gente combinou, isso sim, pode ter uma probabilidade maior de eu pegar, passar a mão no telefone e fazer um cancelamento. Então, onde eu estou querendo chegar, todo profissional de experiência do cliente, ele tem, e é uma coisa que eu bato muito no martelo, porque eu vejo que o ecossistema de Customer Experience no Brasil está começando a amadurecer agora. Gente, vamos sair dos livros, vamos sair do oba-oba de fazer cliente sorrir. Todo mundo acha e concorda que ter cliente satisfeito é importante, eu também. Mas é muito importante tentar enxergar o ser humano como o bicho complexo que ele é, e tentar entender que nem sempre o sorriso é garantia de lealdade, e nem sempre a cara triste é garantia de perda de cliente. Né? Ou seja, é muito importante entender qual é a necessidade do cliente, qual é a expectativa que ele tem. E dentro de tudo que ele espera, o que é o mais importante. Separar o joio do trigo não é muito fácil. Então, as pessoas acabam sempre tentando optar, os profissionais de experiência, muitos profissionais de experiência, pelo caminho mais fácil, que é tentar ter uma métrica só, analisar resultado por frequência absoluta. E aí, no final das contas, você não cria nada de inovador, você acaba perdendo o bonde, e você não consegue criar valor de verdade para o seu cliente. Entendi. Realmente faz sentido isso que você falou. Eu acredito que agora está começando a mudar essa parte do sorrir, entender que precisa de processos e métricas para que o cliente fique satisfeito e feliz no final, né? E, Gui, para você, o que você diria para as pessoas que estão assistindo agora, que querem implantar a cultura centrada do cliente dentro das organizações? Qual a dica que você deixa? O que você recomendaria? Parar de enxergar o cliente como se fosse um balde, que é tudo a mesma coisa, e começar a enxergar o cliente como indivíduo e como pessoa, e tentar sempre se perguntar o que essa pessoa quer para o uso do tempo dela, né? Ou seja, tentar entender o cliente como um ser humano e não como um agrupado de mercado. E eu acho que essa é a principal dica, é o que eu sinto mais falta, e tentar entender que o grande objetivo da dança entre pessoas e empresas é a troca de valor, né? Que no fundo é a troca de valor entre pessoas e pessoas. Dentro das empresas também, né, são pessoas. Então conseguir ter essa capacidade de enxergar o cliente não como um agrupado, né, ou como um balde, e enxergar ele como indivíduos, como personas, como alguém que tem necessidade, que tem expectativas, e que essas expectativas e necessidades aceitar que elas vão mudar com o tempo e estar sempre antenado a elas, essa é a maior dica que eu dou. Ou seja, para mim, é tratar cliente como propósito de vida, né? E não como alguém que você quer encantar. Assim, fazer cliente ficar satisfeito é muito fácil. Dá desconto e manda ingresso para ele para show, para cinema, para Fórmula 1, você vai ter um monte de cliente satisfeito, feliz, te dando nota alta em pesquisa. Mas o que você realmente quer não é que o cliente reconheça valor no que está fazendo e troque dinheiro e tempo com a sua organização. E ele só vai fazer isso com frequência e com fidelidade se ele entender que a sua organização está enxergando ele, indivíduo. Né? Então, acho que essa é a principal dica que eu tenho para dar. Realmente, pega a dica, porque foi bem categórica. E, Gui, em relação, vamos falar agora um pouquinho do 7X Week, que está aí para acontecer agora, dia 22 de junho. A gente está perguntando para todos os palestrantes qual é o tema da sua palestra e dá um resuminho para deixar todo mundo daquela curiosidade de assistir. Eu vou falar da violência da economia da experiência. Né? Bom tema. É um bom tema, é porque a gente, de novo, tem muita purpurina em volta de Customer Experience hoje em dia, e isso às vezes fazem as próprias empresas não darem a seriedade que deveriam ao tema. E toda empresa nasce e morre em função de escolha de cliente.
a gente nunca viveu, na era da história do capitalismo, uma economia tão violenta quanto essa que a gente está vivendo. E o que eu quero dizer com isso? Nunca se criaram empresas gigantes tão rápidas como são criadas hoje em dia. E a gente nunca viu empresas tão grandes desaparecerem com a velocidade como desaparecem hoje em dia, né? E quando você observa esses nascimentos meteóricos, né, essas empresas que ficam gigantes e essas destruições de empresas gigantes, você percebe que o cliente está como figura central de causa do crescimento e da destruição. E o entendimento do cliente, a capacidade de atender a expectativa do cliente, a capacidade de proporcionar troca de valor com esse cliente. Então, eu vou trazer alguns exemplos na minha apresentação sobre como a economia da experiência pode ser violenta e como ninguém está seguro. Então, se você hoje trabalha numa empresa que tem aí 50, 100 mil funcionários, ou até mais de 100, que está listada na Bolsa, você tem diploma de Harvard, você tem gente no seu time super qualificada, vou lembrar para todo mundo que a Nokia também tinha, quando era líder de mercado, que a Toys R Us também tinha, que a Kodak também tinha, e que tantas outras também tinham e que hoje não existem mais. Então, o segredo do sucesso de qualquer organização, de qualquer profissional de Customer Experience, tem a ver com conseguir entender e se adaptar às expectativas dos clientes. Caso contrário, essa economia é violenta e ela não perdoa, ela derruba, ninguém está seguro. E quem gostou da ferramenta Ortix, quer saber mais como é que funciona, quer acompanhar, como é que elas fazem? Quem gostou da plataforma pode entrar no site, que é o wortix.com, wortix.com, e fazer uma requisição de uma demonstração. Alguém do nosso time daí do Brasil vai entrar em contato e vai agendar uma apresentação. E tomara que a gente consiga atender as expectativas para que vocês cheguem à conclusão de que vale a pena usar o Wortex. Tenho certeza. Ótimo. E você, se alguém quer conhecer mais você, porque tudo que você conversou aqui, você realmente, de fato, é uma referência na área de CX. E as pessoas que querem te acompanhar, querem saber mais de você um pouquinho, como é que elas fazem? Você tem LinkedIn? Tem alguma forma de poder acompanhar você? Tem. Pode me procurar e me adicionar no LinkedIn. É Guilherme Cerqueira. Acho que se botar Guilherme Cerqueira e Wortex, vai me achar dentro do LinkedIn. E quem quiser acompanhar a minha opinião mais pessoal sobre as coisas da vida, e às vezes até um pouco de como eu penso como indivíduo e não só como profissional, eu tenho um Instagram que é Guigui Cerqueira, @Guigui Cerqueira, e às vezes lá eu boto umas pílulas que normalmente são voltadas não só para Customer Experience, mas para empreendedorismo também. Para mim, uma das minhas missões de vida é colaborar com o mundo e colaborar com um ecossistema de empreendedorismo que eu acho que é o que alavanca a transformação do planeta e das gerações. Então, se eu puder ajudar, me adicionem, se comuniquem comigo, eu sempre tento responder com a maior velocidade possível. Hoje em dia está bem difícil por conta da pandemia, acho que está todo mundo numa correria danada, mas eu sempre que posso eu respondo, agendo bate-papo, às vezes video call, para tentar fazer mentoria para profissional de Customer Experience ou para empreendedor. Então, estou à disposição de vocês. É muito bom mesmo. Eu vi que você faz parte da Endeavor, né? Chivira, você está falando lá, dando dicas sobre empreendedorismo. De fato, é muito bom. Eu super recomendo seguir ele, tanto no LinkedIn como no Instagram, que vale muito a pena. Então, gente, Gui, eu queria te agradecer, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Realmente você é uma referência hoje no Brasil do assunto de CX, embora você mora nos Estados Unidos, mas você ainda é muito conhecida aqui no Brasil por essa referência. Estamos muito, mas muito felizes de você estar participando do CSX Week. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de mais e mais iniciativas como essa. Eu fico feliz de ver que está evoluindo com o tempo essa participação profissional de eventos profissionais no mercado de Customer Experience, porque eu acho que isso alimenta muito a economia e gera grande diferencial para o papel do Brasil, inclusive na economia mundial. Então, parabéns pelo evento e tomara que ele traga muita modernidade e inovação no pensar das nossas empresas, queridas empresas brasileiras. Eu tenho certeza disso. Então, hoje falamos com Guilherme Cerqueira, CEO e fundador da Ortix.